Boa noite. Checando. Olá. Boa noite, Reis Jimenez. Boa noite, querida. Estou aqui aguardando, entrei uns 4 minutinhos antes, aguardando aqui a minha convidada. Deixa eu ver se ela já está aí. Oi, oi. Boa noite a todos e a todas, todes. Estou aqui esperando a nossa convidada já para chamá-la. Por enquanto não. Opa, entrou. Lele Clarindo. Olá! Boa, Olá! boa noite, Letícia. Tudo bem? Boa noite, Margarete, tudo bom? Tudo, Ver se querida. vocês estão conseguindo me ver bem. Peraí. Vou posicionar aqui o celular para não precisar ficar segurando. Foi. Tá, o Tá meu claro? Tá suficientemente claro aí? tá, eu tô vendo bem. Aham, tá bem. Tá bom. Tá bom. Eu tô sempre isso, ajeitando aí. Eu sempre entro 5 minutos antes pra gente dar uma ajeitada nas partes técnicas, né? Microfone, isso. Isso, peraí que eu já tô. Já vou organizar aqui. Tem que ter um Isso. saltinho. Aham. Deu? Deu, tô ouvindo, estão me Deu. ouvindo? Tô te ouvindo. Então tá. Show de bola. Show de Que bola. bom. Boa noite a todos, a Boa noite, todas. querida. A Sejam todos. bem-vindos. A Margarete, um todos. prazer. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer falar desse tema, principalmente para quem me conhece profissionalmente, para quem me conhece pessoalmente. Eu adoro falar sobre família, problematizo bastante o tema, então é um prazer falar sobre as famílias homoafetivas, que Homoafetivas. é a minha Então, realidade. eu queria que tu te apresentasse justamente, né? O que tu fazes, a tua profissão. Bom, eu sou psicóloga, formada há 6 anos. Sou profissional, sou psicóloga clínica, atuo na clínica na Grande Florianópolis. Há bastante tempo mediando também conflitos familiares, atendo o público LGBT também, mas não sou especializada somente nessa área, ou seja, não Sim, claro. fecho um nicho, né? Uhum. Sou casada, tenho 39 anos esse ano e vivo a condição de relação homoafetiva há exatamente 13 anos. 13. 13 13. anos. Tá. Muito bem, tu tens um filho? Tenho um filho. Sou casada, tenho um filho de 17 anos, sou casada com a Amanda, também psicóloga. Temos uma relação, união estável desde há 9 anos. Há 9 anos. Estamos completando esse ano 9 anos. Parabéns. Parabéns. Nos conhecemos na faculdade. Obrigada. Que bom, querida. Ô, Letícia, então, a gente hoje, o mote do nosso papo aí vai ser realmente o comportamento das famílias homoafetivas. Como é que Da é sociedade, né? da sociedade, como é que a sociedade encara isso, como é que isso é na escola, como é que isso é com as famílias também de vocês, tua e da Amanda, como é que é com o teu filho, porque o teu filho já é de um casamento anterior ao relacionamento da Amanda, né? O teu filho é biológico, né? De um casamento heterossexual que você tinha, né? Então eu queria até que tu começasse me dizendo se tu te considera bissexual ou se tu considera lésbica. Então, Margarete, até o meu trabalho de conclusão de curso da psicologia já foi nesse tema, problematizando essa questão da nomenclatura, de achar uma caixa, achar um termo, achar um nome. Eu tinha muita dificuldade de identificar isso, inclusive quando
surgiram os temas como pansexual, por exemplo, não binário, binário, isso tudo me gerou uma certa ansiedade em determinar exatamente o que eu sou, como eu sou. Eu sempre costumava dizer que eu costumo me apaixonar por pessoas, e as pessoas são apaixonantes, e em segundo momento, a minha preocupação sempre foi secundária em saber se eu ia ter que me relacionar com um corpo feminino ou masculino. Então, inicialmente sim, se apresentou como uma bissexualidade, até porque eu vinha de um padrão heteronormativo, assim como a maior parte de nós, né? Sim. Eu tenho um único irmão que é atleta e que vivencia um ambiente muito machista, muito conservador, né? E aí, obviamente, a gente atende a essa expectativa da sociedade em que a gente está inserida. Durante anos vivenciei sem grandes crises, e eu costumo falar sobre isso com as pessoas que me perguntam: nossa, você passou uma infância, uma adolescência conflituosa? Não. Eu vivenciei a minha adolescência, a minha infância muito bem resolvida, inclusive sexualmente. Tive casamento com uma pessoa, com um homem, né? Tive um casamento heterossexual, que durou pouco tempo, até porque grande parte do meu projeto com esse homem era ter um filho. Então, assim que eu o tive, que não demora, esse casamento acabou. Mas temos uma grande amizade, temos uma grande parceria. Que o Marcelo bom. faz parte da minha vida. Teve a felicidade de encontrar uma parceira, uma esposa, que faz parte da nossa família ampliada. Então, hoje, a nossa família é uma família que desconstrói, é uma família que causa alguns conflitos, sim. Porque quando eu casei com o Marcelo, então eu estava dentro de uma lógica heteronormativa, só tinha vivenciado relacionamentos heterossexuais, e a partir da minha segunda separação, depois dele eu casei com outro homem, não tive filhos, e a partir desse momento eu comecei a me envolver então com mulheres. A partir do meu primeiro relacionamento com mulher, eu já fui muito esclarecida em relação aos meus sentimentos. Me vi apaixonada, era uma mulher ok. No momento, meu filho ia fazer 4 anos de idade. E, obviamente, como mãe, já que o tema é família, obviamente que esse tema nos preocupa, gera, sim, ansiedades, gera preocupações, anseios, principalmente em relação à construção de uma relação amorosa e afetiva, mas, sobretudo, respeitosa. Quando você tem acesso a essa criança e consegue esclarecer as coisas, é mais tranquilo. Mas quando a criança é muito nova e já vem de uma educação com certos paradigmas castradores, digamos assim, vou usar até um termo psicanalítico aqui, é mais difícil, porque ele vai sofrer mediações de pessoas que entendem, mas também de pessoas que não entendem. Muita gente vai dar opinião contra para uma criança de 4 anos. Então, qual foi a minha primeira preocupação? A minha primeira preocupação foi esclarecer minha família central. Mãe, meu irmão, que eram pessoas que eu precisava que tivesse uma relação amorosa, mas respeitosa. A aceitação, Margarete, ela é uma coisa que a gente pode ficar discutindo horas e horas. Eu particularmente, Letícia, não gosto dessa palavra, aceitação, né? Ninguém está pedindo para ser aceito. É problemático, exatamente. Eu utilizei até de forma, não sei se eu falei, mas depois eu fiquei pensando, eu não uso essa palavra, eu não gosto dessa palavra, como se o público LGBT precisasse ser aceito. Né? Não é isso. Mas o que eu queria, né, de ti? Era que tu nos contasse aqui, a todos que estão nos assistindo, como que foi isso, né? Com a tua família. E aí tu entra com esse verbo, né? Eles aceitaram a Amanda, aceitaram o relacionamento, mesmo sabendo que tu tinhas um menino de 4 anos, né? Porque aí vem toda essa coisa, porque nós já escutamos barbaridades aí de que um relacionamento homoafetivo influenciaria na vai gerar uma criança. Vai gerar uma criança homoafetiva. Porque vai influenciar. Isso é uma coisa que cai. Não sei se tu lembra quando nós nos conhecemos, eu até falei. Isso é uma coisa que cai de primeira, porque se nós somos homossexuais e fomos criados por uma família então já viemos de onde, né? Do outro planeta.
Não foi desse, né? Exatamente. Não, na verdade, a gente pode, na verdade, abrir essa possibilidade de discussão e acho bem importante. Apesar de você ser uma pessoa que também não adere a esse termo, eu Não. sempre diferencio muito o termo de o respeito à aceitação. Acho que a aceitação é individual, tem gente que quer, tem gente que não quer a aceitação do outro. Eu, particularmente, não me preocupei com a aceitação de ninguém. Eu me preocupei com o respeito de todos. Porque eu acredito muito na educação afetiva. Se você consegue respeitar o outro, você vai conseguir fazer uma mediação positiva. Se não for por uma racionalidade, vai ser pelo emocional. Então, eu esclareci muito rapidamente isso. Comecei a vivenciar meu relacionamento, já cheguei na minha mãe. Aí, veja, minha mãe com a filha casada com um homem, né? Ali há bastante tempo, com um neto de 4 anos, eu olho para ela e falo assim, então, agora eu vou namorar uma mulher. E aí ela olha para mim e fala, minha filha, como assim? Como isso? Como isso aconteceu? E eu assim, então, onde foi que aconteceu, eu conheci, me apaixonei, vou viver essa relação porque eu mereço. Porque eu quero, porque o meu filho merece ter uma mãe de verdade. E aí entra em outro ponto que eu acho imprescindível. Não existe educação com base moral que baseie uma criança em valores positivos se você constrói numa base de mentira, num personagem. Se você vai construir uma figura, uma persona, um avatar para entrar em contato com essa criança. Então, você, a partir desse momento, se você já parte do pressuposto que você precisa criar uma imagem, uma figura, uma persona que não é você, você já está negligenciando o seu direito de existir enquanto mulher. E eu não queria isso, nem para mim, nem para o Gabriel. Então foi nesse momento que eu tomei, achei o direito, me encontrei no direito de vivenciar a minha sexualidade e vivenciar o papel de ser mãe, educadora, responsável por aquela criança, junto com o pai dele, sem negligenciar a responsabilidade do pai dele, sem passar por cima do direito de ninguém, mas eu queria que ele me visse como a mãe que ele tem de verdade. Então eu não acho que meu segredo foi sempre falar a verdade acima de tudo e não fiquei muito preocupado da minha verdade agradar ninguém. Como eu disse, meu irmão sendo atleta, do meio muito heteronormativo que é o futebol, é óbvio que as coisas ficam bem difíceis, né? Nem tudo são flores. Sim. Mas como eu costumo dizer para quem me conhece também, cada um com seus problemas. Eu não tô aqui para resolver problema de ninguém, minha não querida. É. Então, Letícia, me diz uma coisa. Com normalidade. E ele, e o Gabriel? Tranquilo? Então, o Gabriel foi muito demais, assim. Uma história que eu sempre conto do Gabriel foi quando ele tinha, acho que uns 6 anos, mais ou menos. A gente teve aquele episódio lamentável do rapaz que foi pisoteado, machucado, violentado fisicamente na parada GLBT de São Paulo. Do Gabriel de 2003, isso deve ter sido mais ou menos em 2008. E foi muito ruim, foi chocante, foi um dos casos que veio à mídia e tudo mais, então ficou uma notícia muito bem visível. Então ele viu várias vezes a notícia, apesar de muito pequeno, ele brincava assim na sala e a televisão ali noticiando aquilo. E aí ele colocou a mão na cintura, assim, uma hora e falou, mãe, por que que tanta gente bateu num homem? Uma pessoa só. Eu falei, filho, porque existem pessoas diferentes. Existem homens que namoram homens e mulheres que namoram mulheres. E as pessoas não gostam, as pessoas não aceitam, as pessoas tratam isso com violência. E aí, por ele ser essa pessoa, ele apanhou desse número X, que eu não me lembro agora, e ele falou, isso eu acho muito errado. Eles deviam ficar de castigo, porque isso não é certo bater numa pessoa só porque ele quer namorar um homem. E aí, assim, aquilo foi a certeza de que eu estava trilhando certo, que eu estava regando a planta no nível certo, que eu estava, sabe? Eu fiquei muito orgulhosa do meu filho.
uns 2 anos depois, eu não sei se você vai lembrar, de uma capa que saiu na Veja, da Ana Carolina, aquela cantora. E ela, na capa da Veja, dizia assim, sou bi, e daí? E o rosto dela. E eu ouvia muito Ana Carolina, já gostava demais do Gabriel. Enfim, ouvia comigo, né? E aí chegou uma hora que ela olhou ele olhou pra revista, assim, eu tinha assinatura da Veja, então, cara, criança não se atrai por Veja, né? Mas, obviamente, quando ele viu o rosto dela estampado na capa, assim, ele falou, eu conheço essa moça, ela canta aquela música que gosta de homem, de mulher, né, mãe? Igual você. Ah, igual você! E aí, igual você. Olha, e ele aí tinha eu quantos olhei anos? pra ele e Ele tinha falei, quantos anos? ele tinha uns 7 anos. Olha! Uhum. E aí eu olhei e falei, filho, e se ela fosse sua mãe? Como seria? Aí ele olhou, baixou a cabeça, assim, olhou e falou, eu ia amar ela do jeito que eu te amo. Mas você não ia ter vergonha dela na escola? Você ia contar que sua mãe namora outra mulher na escola? Daí ele falou, eu não sei se eu ia contar, mas eu ia amar ela do jeito que eu te amo, porque isso não importa, né, mãe? E eu tinha alguns amigos que frequentavam a minha casa já, homens gays, afeminados sim, e mulheres masculinizadas sim, e sempre ensinei ele a respeitar todos igualmente. E aí ele falou, eu tenho o tio fulano, tenho o tio Beltrano que eu gosto, e ele é igual uma menina, eu não tenho nenhum problema com isso. Então, cara, eu não tive dúvida, assim, eu tô no caminho certo e eu acho que se a gente... O problema, Margarete, é você chegar com o dedo. É você chegar numa empresa para se apresentar e você falar, você é casada? Sou. Com uma pessoa. Por que que uma pessoa hétero pode se apresentar casada com um homem, levar num jantar de negócios, num jantar de confraternização de uma empresa, e eu que era casada com uma mulher, não? Por que que eu posso andar de mãos dadas na rua se eu sou casada com um homem e se eu sou casada com uma mulher, não? Então eu comecei a problematizar dessa maneira, sabe? Com a minha família, porque é muito difícil. Você lida com pessoas que têm uma mentalidade, que vive um tempo, em termos históricos, inclusive, muito diferentes. E você precisa respeitar o limite de cada um. Quando você traz isso para uma normatividade, quando você traz isso para uma simplicidade, e a pessoa não te vê assim, sabe? Tipo, você vai ter que engolir, você vai ter que... Não, você só precisa respeitar. Você não quer? Não vem na minha casa. Aqui na minha casa eu sou casada com uma mulher, ela é minha esposa. Oi, tudo bem? Prazer, ela é minha esposa, esse é meu filho. E aí, gradativamente, eu lembro, na época eu trabalhava numa empresa, há um tempo atrás, eu saí dessa empresa faz pouco tempo, na verdade. E eu trabalhei 8 anos nessa empresa. E uma empresa onde cargos de gerenciamento, por exemplo, eu fui gerente durante 4 anos, 5, 4 anos, eu acho. Só chegava nesse nível de frequentar uma diretoria de uma universidade pessoas com indicação política, capacidade, sim, cognitiva, meritocracia, mas principalmente que mantinha uma certa imagem para ser agregado ali. Claro que se preocupa, óbvio. Principalmente se a gente está dentro de uma instituição de ensino, né? Uhum. E aí, quando eu fui para dentro daquela empresa, trabalhar dentro da diretoria, uma das coisas que foi a coisa mais linda que eu já ouvi de alguém, assim, de uma pessoa extremamente recatada, muito fina, muito bem comportada, muito bem casada com um homem, uma mulher, então. E aí ela falou assim, você lida com a sua verdade de uma maneira tão simples, tão leve, que a gente sente até vergonha de perguntar. E aí eu olhei para ela e falei assim, que bom saber disso, que bom saber que eu vou estar aqui todos os dias problematizando, sem precisar falar da minha vida, sem precisar expor a minha vida privada e íntima, assim como todos vocês têm direito. Que bom que só o fato de eu ser casado com uma mulher e dizer para as pessoas no dia do meu aniversário, no dia das mães, no dia que o Gabriel tem 2 mães, que o Gabriel também tem uma família grande, que ele tem um pai, que ele tem uma madrasta.
isso tudo acho que foi entrando nos eixos de uma maneira mais tranquila para mim. Não dá para dizer que a gente não faz militância em tempo integral, seria muita... É um ato político, não tem que ser. Seria medíocre da minha parte, mas eu não sofro, não tive um grande não chapalhaço. Assim, Letícia, como eu sou de uma geração diferente da tua, um pouco antes, né? Bem antes, e era uma geração pior ainda, né? Bem pior. Então, eu era adolescente, eu peguei a ditadura, aliás, eu fiz 60 agora, então, nos anos 89, quando nós elegemos o primeiro presidente da República, né, eu já tinha 29 anos. Então, eu já tinha tido diversos relacionamentos, eu tinha me entendido uma mulher que gosta de se relacionar com uma mulher aos 19 anos. Então, foi uma outra história. Então, a tua geração já foi uma geração um pouco melhor. E essa turma que está chegando, a idade do Gabriel aí, é uma turma ótima, porque é uma turma que está lidando com isso de forma natural, né? Os meninos, o menino namora com o menino, a menina namora com... isso é uma coisa, sabe? Ninguém nem pergunta. Bem, né? E graças a Deus, daqui a pouco, né? Daqui a 20 anos, não precisa ser 20, mas eu acredito, do jeito que as coisas estão céleres, né? A informação é muito célere, a velocidade da vida é gigante, né? É uma coisa que nos consome diariamente, a informação e as mudanças sociais, as transformações sociais são muito grandes. Então, eu imagino, assim, que daqui a pouco ninguém nem vai estar falando como eu estou aqui falando contigo, né? Então, ainda há essa necessidade, né? Ainda há essa necessidade de eu estar aqui trazendo uma mulher casada com outra mulher, que tem um filho, como é que é essa relação com a sua família, como é que é essa relação com a escola, como é que é, olha, né, como é que trata, como é que foi a tua família, a família da Amanda, a família do Gabriel, porque são 3 famílias aí, né? É a família da Amanda, claro, a tua família e a família do Gabriel, entendeu? Então, e assim, um antropológico totalmente diferente, né, Margarete? A gente não pode esquecer que a gente está numa cidade colonizada, né, por italianos, alemães, portugueses. A gente tem uma cultura muito conservadora, e aí eu estou nessa cidade, eu não posso negligenciar isso. A gente não pode negligenciar os nossos dados antropológicos também. Então, assim, a Amanda, por exemplo, a família dela é inteira daqui. A família dela, tanto do pai quanto da mãe dela, é ali do sul, Tubarão, Imbituba, Garopaba. A minha família já é de São Paulo, mas mesmo assim, ainda por esse contexto que eu te falo, que eu cresci aqui, meu irmão jogando futebol, na minha casa sempre foi muito comum os meninos irem atrás das meninas, as meninas fazerem jogo duro. Então, assim, não tinha... A minha mãe sempre educou muita gente na base da verdade, sempre deu muita liberdade no sentido, dentro dessa lógica binária. Mas quando a gente está problematizando aqui a sexualidade, a gente não está falando também só dessa questão da sexualidade em si, a gente está falando do Estado de Direito. Né? A gente está falando de direitos negligenciados, a gente está representando pessoas que não têm esse... Bom, a gente está aí com essa menina que sofreu essa barbaridade de violência do próprio pai, Inácio, como é o primeiro nome dela? Esqueci. Lara. Obrigada, Lara Inácio. Que apoia... Isso aí é a realidade de quantas adolescentes, de quantas mulheres feitas. Quando eu estava na faculdade, eu já vivenciava, então, essa minha realidade, era casada com uma mulher, e eu tinha uma amiga muito mais nova do que eu, que vivia uma relação homoafetiva às escondidas. E na época ela tinha 21, 22 anos, e eu 20, tralalá já, acho que tinha 29, 28. E aí a gente conversando, e ela nunca falou. E aí, um dado momento, ela se sentiu confortável e abriu pra mim, que olha, eu gosto de meninas e tal, ninguém sabe, eu namoro escondidos, meus pais acham que ela é minha amiga e tal. E eu tô com muita dificuldade, porque eu não sei onde ir, minha família inteira é de Florianópolis, não sei onde ir. Então, assim, vai pra minha casa. Eu tenho liberdade de levar pra minha casa quem eu quiser, afinal de contas a menina não era menor e nem nada. Frequentava a minha casa, dado um momento, sei lá, meses depois os pais descobriram que ela namorava, a menina que ela apresentava como amiga era então namorada, e ela tinha 22 anos e ela apanhou do pai, da mãe, da irmã e do irmão. Assim, foi uma sequência de violência física, a gente está falando de um tempo aí, nem 10 anos que se passaram.
é realidade, isso acontece, é vida real. Eu sei que tem muita gente que se fecha para essa possibilidade. Então, por isso nós estamos conversando aqui, né? Nós estamos falando aqui justamente, né? Nós estamos segregando, problematizando, publicizando, porque é necessário publicizar, porque é um ato político, porque é como tu falou, é militância, né? Então nós precisamos estar conversando. É militância constante. É militância constante, né? Nós temos... Eu sou membro do grupo, assim como você, das famílias homoafetivas. Homoafetivas, delícia. JP e as meninas, JP e as meninas famosas aí. Graças, beijos. A JP disse que não pode fazer live comigo. JP não pode fazer live comigo porque o pequeno não deixa de jeito nenhum. Não deixa. Nessa então, época, o isolamento social fica difícil. Escuta, Letícia, tu poderias nos falar um pouco das outras amigas que tu tens nesse grupo de famílias homoafetivas, que tem casais ali de mulheres que elas fizeram por inseminação, outras adotaram. Podias contar aí uns casos distintos para nós, por favor? Claro. Então, as meninas, as que eu mais conheço, na verdade, intimamente, que acompanharam a minha entrada na vida, né, homoafetiva, né, acompanharam o meu primeiro relacionamento homoafetivo, acompanharam o meu início da relação com a Amanda e tudo mais, foram as meninas, a Grazi e a Ju, que são minhas amigas, então, há sei lá quantos anos, e desde a época que elas nem eram um casal ainda. Então, eu sempre conversei muito com as meninas e quando elas formaram um casal, sempre ficou muito claro sobre a necessidade futura ou intenção futura, projeto futuro de ser mães. E, Margarete, quando a gente para pensar assim, família, né? É tão fácil montar uma família, casa junta, é amor e tal. Não é só isso. A gente esbarra na concretude do direito, na concretude de você ser impedido, por exemplo, de registrar um filho. Muitas dessas meninas que fazem parte do grupo de famílias homoafetivas de Santa Catarina fizeram a inseminação artificial, então, para poder dar continuidade às suas famílias, né? Quiseram ser mães, quiseram fazer a dupla maternidade. Tem os meninos também, né, que quiseram fazer a dupla paternidade. E quando a gente se reúne, infelizmente, esse cenário de isolamento social, a pandemia, nos impossibilitou de fazermos outros encontros. Sim. Mas nos encontros que a gente fez, a gente conversou e problematizou muito isso. Muita gente tem bastante dificuldade. Além da dificuldade do respeito ao direito de ser família, no próprio seio familiar, muitas vezes, né, pai, mãe, cunhado, etc., irmão, que não entendem tudo isso, a gente se depara com uma primeira incógnita, né? Vocês vão ter filhos como? Quem vai ser o pai, né? Já começa esse tipo de indagação. Quem vai ser o pai? Ou qual de vocês duas é o homem da relação, né? Como se existisse uma necessidade de um homem na relação. Porque é o binarismo, né? Tem que ser o pai e tem que ser a mãe, né? Não pode ser duas mães. Exatamente. Não pode ser duas mães. Então, muitas das meninas passaram por essa dificuldade de ter tempo inteiro esclarecer como que aquela vida ia vir ao mundo, né? De que maneira que ia ser. E para minha surpresa, porque eu achei que parasse por aí, porque como a gente já falou, eu tive o meu filho de maneira natural, então eu não passei por essa realidade. Quando a gente se encontrou, o problema não para por aí, não. O problema começa que as próprias pessoas que às vezes têm filhos de inseminação artificial, dentre eles problematizam o fato de quem vai gerar? O óvulo é de quem? Quem vai... Então são tantos questionamentos, são tantos direitos a serem e me diz uma problematizados. Sim, e me diz uma coisa, e esse acordo entre as duas sempre é natural, de quem vai gerar? Não, na verdade não é natural, né? Geralmente a parte de uma escolha. Tem parte de uma escolha de alguém que quer gerar uma vida. Né? Porque tem mulheres que querem ser mães, mas que não têm o interesse de gerar, propriamente dito, passar pela gestação, passar pelo parto, amamentar. Sim. Então, existe sim o direito da mulher escolher parir um filho. Isso é uma escolha, tem que ser respeitada. A mulher não, a gente tem que derrubar esse argumento de que a mulher nasce, cresce, tem que reproduzir. O direito à maternidade,
a palavra já diz, é um direito, não é um dever. Nós não nascemos para reproduzir, nós nascemos para viver a nossa vida, nós devemos e podemos estar onde nós quisermos. Ótimo. Então, nem estando casada com uma mulher, nem estando casada com um homem, nem estando solteira e nem sendo filha única, a gente não deve levar adiante a carga e a cobrança de passar uma geração à frente. Nós não somos animais irracionais, a gente sabe a sociedade onde a gente está inserido e o quão responsável é colocar uma nova vida no mundo. Então, acho que o casal conversa, a partir disso, decidem quem vai ser a mãe, quem quer gerar esse filho. A partir daí, Margarete, entra uma outra problematização. Eu vou ter a carga genética, esse meu filho vai ter a minha carga genética, ou seja, o óvulo, se for da mãe que gera, a parceira não tem referenciamento genético nenhum. Então entra numa outra discussão, né? Vai ser meu filho, eu vou criar, mas vai ser como se fosse um filho adotivo. Não, né, gente? E porque algumas não querem. Então, bem. Mas as famílias, a gente não pode esquecer a nossa referência. Família, a gente está falando de família, e a gente tem que dar satisfação, por exemplo, não que tenha que dar, mas a gente, em algum momento, dá satisfação dessa Deixa eu só fazer um parênteses ali. Deixa eu só fazer um parênteses. Tu estás querendo me dizer o seguinte, ainda a sociedade entende que família são laços consanguíneos, né? Então, se não é filho biológico, não é filho. Aí é filho adotivo, né? E agora, eu queria só... quando o STF, lá em 2011, reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo, do mesmo sexo, e quando em 2013 a Carmen Lúcia, na sua brilhante relatoria, autorizou a adoção por casais homoafetivos de crianças, em todos os momentos, nesse momento, principalmente nesses dois momentos, os votos desses desembargadores, desses magistrados, eles diziam o seguinte: foi o momento em que a justiça enxergou o laço afetivo e não o laço consanguíneo. Então, a justiça hoje enxerga a família, aqueles em que se encontram os laços afetivos, o laço consanguíneo, não é mais, entendeu? O ius não é mais o grande critério, como é. Então, eu imagino, assim como a sociedade é cis, heteronormativa, branca, ela é binária, toda essa caixa toda aí, tudo isso que eu estou falando, isso tudo nós estamos alterando, porque não há necessidade de que família seja, tanto que existe maternidade socioafetiva, paternidade socioafetiva. Por exemplo, eu não sei se vocês fizeram isso, mas você poderia incluir, se o Marcelo, o pai do Gabriel, autorizasse, a Amanda poderia ser a mãe. Se caso vocês quisessem, obviamente, isso não é uma coisa obrigatória, sim. Mas a Amanda poderia ser, se ela se sentisse assim, e se tu achasse também, e o Marcelo também concordasse, ela poderia transitar ali na certidão de nascimento. Reconhecida como mãe, você mãe e Marcelo pai, duas mães e um pai. Então essa é a multiparentalidade, né? E por quê? Porque a justiça começou a enxergar que a família é formada não somente por laços consanguíneos, mas por laços afetivos, pelo amor. Isso é muito bacana, né? Mas volta aí que tu estavas falando. É ótimo, e isso é real, mas não é, né? Bom, vou abrir a brecha aqui para representar aí as meninas do grupo. Nós passamos uma tarde, inclusive você estava junto comigo nesse dia, e a gente ouviu histórias horrorosas, né? A começar pelo casamento, o direito ao casamento. A gente ainda tem cartórios na Grande Florianópolis que não efetivam o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Cartório que não faz então, casamento? Assim, ou é o promotor que não permite? Então, mas em algum momento o cartório... eu vou fazer aqui uma retificação na fala, porque os cartórios extrajudiciais são obrigados a fazer o casamento. São obrigados. Isso é norma do Conselho Nacional de Justiça, a resolução 175. Agora, o que ocorre na cidade de Florianópolis, que é a única do país... Florianópolis.
A Na grande, tá grande falando? Florianópolis. Tô falando da grande, não em Florianópolis capital. Ah, Falando tá, da porque a grande capital, Florianópolis. A gente ouviu relatos. a capital tem, não, é que a capital de Florianópolis tem um problema, porque o promotor da Comarca, o promotor da Vara de Sucessões e Registros Públicos da capital, o parecer dele é contrário à união homoafetiva. Então, todos os casamentos que chegam ali para ele, você vai lá, você quer casar, você vai lá no cartório, vamos supor, Sim, vai da Maria lá. Alice, lá na Maria Alice, na Trindade, o cartório da Maria Na Alice na Trindade. Trindade foi um dos primeiros, foi o primeiro, na verdade, a fazer um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Vai lá, ela vai te falar toda a papelada que tu tens que fazer, igual um homem e uma mulher. É a mesma papelada para que haja a solenidade e a celebração do casamento. Aí, existe um provimento do Tribunal de Justiça que exige que isso passe todo o casamento, não somente o homoafetivo. Então, Não, todos. Todos eles passam na vara. E aí o promotor, olha, ele manda separar os homoafetivos e dá um parecer contrário. Aí complica tudo. Aí a juíza vai lá e homologa, a juíza homologa. Aí o que ele faz? Ele ainda apela no Tribunal de Justiça, mas enfim, ele perde sempre, mas ele insiste porque é uma opinião pessoal dele, né? Ele, infelizmente, ele coloca a opinião pessoal dele acima do entendimento da Suprema Corte do Brasil. Não, acima do entendimento da Suprema Corte, né, federal. Então bem do direito do casal que deu o pedido, né? Fora isso. E aí a gente já esbarra, aí nessa trava. Aí esse casal resolve ter o filho, equaciona aquele problema que a gente acabou de falar, de quem gera, se tem relacionamento, né, se tem essa carga genética, se não tem, quem vai gerar, se não vai, tudo isso. Depois, quando o filho nasce, depois de ter administrado todo o problema ali, com então a família estendida, inclusive, dessa criança, para poder esclarecer, para poder deixar as coisas o menos impactantes possível para a criança que está vindo, afinal de contas é uma nova vida, é um novo integrante da família, vai registrar o filho. E aí? Dá problema também. Para de novo, dá problema de novo. Então, eu tô te falando isso porque quando a gente fala em família, com pessoas que têm um esclarecimento, a gente começa a pensar assim, mas é fácil, é só ter amor, né? É só respeitar, é só dar o direito, entender, dar o espaço, respeitar o tempo de cada um. Não é por aí. No domingo passado foi Dia das Mães, né? E eu estou casada com a Amanda há 9 anos. E ainda hoje, a gente ainda se depara com aquela fala, né? No domingo mesmo, ela ouviu, como ouve, sei lá, anos, de alguém, Feliz Dia das Mães para Letícia, tal. Aí vem minha mãe, né, ganhou Feliz Dia das Mães. Daí o Gabriel fez um café da manhã lindo, levou na cama para mim e para Amanda. O Gabriel sempre muito fofo, especial. E reconhece essa mulher nesse papel que ela desenvolve, que ela desempenha, esse laço afetivo que eles têm. E aí vem alguém da família e fala, mas você não gerou, né? Quando você chegou, ele já estava pronto. Como se fazer um filho, criar um filho, educar um filho, é colocá-lo no mundo. E não é, né? E não é só isso. E isso talvez seja o mais fácil, porque estamos prontos biologicamente para isso. Então, esse tipo de comportamento, Margarete, me suscita a necessidade de esclarecer, sim, todos os dias, chamar as pessoas, fazer elas problematizarem, elas pensarem sobre o que significa ter família. Então, quando a gente fala os entraves, os enroscos em que as famílias homoafetivas vivenciam perante a sociedade, ainda hoje, em 2020, a gente está falando de tudo isso. A gente está falando do público e do privado. Existe sofrimento em grande escala. A gente pode parar para pensar, sim, no público, quando a gente vai lá no cartório, pedir para registrar o filho, quando alguém para e questiona o teu direito, a tua legitimidade de ser reconhecido enquanto um casal, quando você vai solicitar a inclusão de um convênio médico, de quando você vai... Então, é uma série de coisas. É uma série de coisas que acontecem. Quando o Gabriel era pequeno, ele tem 2 irmãos. Só para tentar também ilustrar para quem está acompanhando a gente. O Marcelo casou de novo com a minha amiga querida, Yara. Somos uma grande família.
o Marcelo, Bacana. a Yara e os 2 filhos, Pedro Henrique e João Victor. O Pedro Henrique hoje tem 15 anos e o João Victor tem 10. E o Gabriel, 17. Então é uma escadinha. Médico, pediatra. Vou marcar médico para as crianças. Aí marcava para um, para outro no mesmo dia. Chegávamos nós. Lá na clínica, era o mesmo pediatra, o mesmo dentista. Isso em Chegávamos lá com Biguaçu? as crianças. Biguaçu? Então, algumas vezes sim, em Biguaçu, outras vezes em Florianópolis. Só A para gente atravessa esclarecer. bastante a ponte. Não, porque eu queria ver as diferenças de Biguaçu para Florianópolis, que eu acho que não tem muita, entendeu? De todo Não mundo tem ficar, muita. ó. Se bem que nós temos um bom médico aqui na Clínica Médica Biguaçu, Não, inclusive relatos não, dos não por pais. bom médico ou mau médico. Eu estou falando com a recepção de uma família homoafetiva, Ah, ou claro. uma família Não, mas já diversa. choquei. A família Já diversa. choquei Biguaçu há muito tempo e choco Florianópolis também há muito tempo e chego com a família toda. E aí chegamos lá e quem vai passar no médico? O Gabriel, Pedro Henrique e João Victor. Tá, então tá. Pode vir pai? Pode vir mãe, né? Aí olhava assim do lado, entrávamos todos. E aí a primeira vez o médico dava uma parada, assim, ficava olhando quem é o fulano, quem é o Beltrano, mas e o pai e a mãe? Até que ele ia se adequando. Quando o médico tava, sei lá, super a par do que estava acontecendo, mudava o médico de novo, trocava. Então a gente foi chocando uma série de pediatras e dentistas e foi esclarecendo para todo mundo. Então. A questão é que a primeira festa de aniversário dos filhos do Marcelo e da Yara, por exemplo, dos irmãos do Gabriel, que frequentam a nossa casa, passam férias na nossa casa, são benquistos e bem-vindos sempre, era muito difícil. Era chegar eu, a ex-mulher, do lado da minha esposa, com o meu filho, que também é filho dele, e aquilo era muito complicado para as pessoas. E as pessoas olhavam e ficavam assim, meio que olhando os pés à cabeça. E aí a criança é ótima, né? Porque a criança vem, para quem vai a primeira fatia do bolo? Para tia Letícia, a família, por exemplo, da Yara, a família da Yara do Biguaçu, o pessoal nasceu, sei lá quantas gerações aqui em Biguaçu, super conservadores, ficavam me olhando, assim, né? E olhando aquela criança, tipo, ela enfeitiçou essa criança, não é possível. Então, ali a gente virou meio que uma piada interna nossa. Que a gente tem um grupo de uma grande família e a gente compartilha muita coisa boa. E o Marcelo, obviamente, teve um papel bem importante, mas teve que ampliar seus horizontes. Na marra. Não. Mas teve. Ah, que ótimo. Mas é assim, é assim. Ô, Letícia, uma coisa, e colégio, me diz, a reunião é das famílias, não é mais de pais, né? É famílias. Das famílias. Reunião das famílias. E aí, vocês às vezes o Gabriel estudou bastante tempo em colégio religioso, na Elis Andreoli. Sim. Eu sou aluna fundadora do Elis Andreoli. Eu sou aluna fundadora. Nossa! Meu filho estudou lá até o primeiro ano do ensino médio. Ah, mas já foi muito mais religioso. Hoje em dia não é tanto. Não, tá super sossegado. Eu fui fazer uma visita antes de matricular ele para saber como é que era a parada, porque eu não sigo nenhuma religião. Excelente colégio, era muito bom. E aí eu fui por isso, assim, pelo plano pedagógico e tudo mais. Então, fiquei preocupado com outras questões. Sim. Mas, obviamente, perguntei para a psicóloga do colégio na época. Então, vocês são uma congregação? Meu filho vai ser obrigado a entrar nessa lógica? Sou casada com uma mulher? Como é que vai ser essa relação com ele? Não, mãe. Leva a santinha para casa quem quer. Fez de louca, fez que não me ouviu. Eu falei, então, eu vou repetir. Eu sou casada com uma mulher. Ele é filho de uma pessoa homossexual e ele vai ter problemas em relação a isso. E aí ela falou, não, de maneira alguma, qualquer sinal de bullying, nós já entramos em contato e a criança é chamada. Bom, se o Gabriel passou por alguma situação de coerção, ou nunca me relatou. De fato, ele está online. Gabriel, por favor, se manifeste se isso aconteceu. E aí, no segundo ano do ensino médio, eu troquei ele de colégio. Oi, Gabriel! Hoje ele estuda aqui em Biguaçu, no Canhão de Conhecimento. Inclusive a Adriana, não sei se a Adriana está nos acompanhando, mas se não está, Didi, um beijo.
Um beijo enorme para a Gabriela, uma querida, estuda com o Gabriel, uma menina linda, que adora a temática, está nos acompanhando também. Bom, o colégio, Margarete, você vai lá e eles se chamam de família. Tá, tranquilo, Ficamos família. encantados. Ficamos encantados, obviamente. Sistema de ensino COC. Beleza. Chego lá, tem a Didi dando aula, né? A Adriana, maravilhosa, aquela pessoa que a gente conhece. Sim, sim. Aí vamos participar da primeira reunião. E aí participamos da primeira reunião, e aí eu ouço assim um discurso meio heteronormativo, e aquilo me incomoda. Sim, normal, né? Mas E aí né? é muito difícil. É muito complicado. E aí o que eu, para minha surpresa positiva, entramos no grupo de membros das famílias homoafetivas, entramos no grupo das famílias homoafetivas, carrego uma parte dos colegas do Gabriel da sala dele, simpatizantes à causa, adolescentes, encontra a Didi naquele maravilhoso piquenique lá em Coqueiros aquele dia, e ela olha para mim e fala assim, saí do colégio porque não deu, e nananã, aquela pessoa bem posicionada. Então, assim, meu filho está em ótimas mãos, tem 17 anos, já dei a base, já ensinei o que é certo e o que é errado, acredito que ele aprendeu e muito, e hoje ele é tão militante da causa quanto nós. Ai, que bacana. Eu sempre brinco com ele, eu brinco há muitos anos com ele, filho, me dá um genro, por favor. Ele fala, mãe, desculpa, não vai dar. E aí eu tenho vontade de olhar para ele e falar assim, mas como se a sociedade fala que se eu sou homossexual, você tem que ser, meu filho? Então, Margarete, eu acho que deu tudo certo, mas que a gente tem um longo caminho pela frente para que essa nova geração lide com a sua sexualidade, mas, sobretudo, tenha os seus direitos garantidos. Acho que essa é a minha maior inquietação. Uma coisa que eu quero até voltar aqui na tua fala, a gente tem 10 minutos aqui. Bora. Eu estou aqui só para a gente não sair da metade. Uma coisa que eu achei muito bacana na tua fala no começo é que tu gosta das pessoas e que ocasionou que o primeiro relacionamento afetivo, amoroso, né, foi com um homem que tu casou, que teve o fruto desse relacionamento, que é o Gabriel, e depois você se apaixonou por uma pessoa que era uma mulher, né? Então isso é muito importante, porque isso não é uma questão de que você tinha uma orientação sexual, isso é uma questão de que as pessoas podem gostar das pessoas, independente do sexo delas ou do gênero. Concordas comigo? Tu acha que Concordo é por aí? Muito. Eu acho que é a essência da pessoa, né? É claro que nós, mulheres e os homens, né, enfim, todos nós somos criados a nos relacionar entre si por conta até da própria reprodução mesmo, por conta da família, né? Filho. O casal casa, todo mundo, e daí, quando é que vocês vão encomendar? Olha, a frase pior do mundo, né? O casal acabou de casar, o homem e a mulher já acabou de casar, já estão na necessidade de fazer um filho. Do filho. E aí, quando é que vocês vão programar o filho? Ah, meu Deus. Às vezes Ou seja, não há casamento, não há sentido de um casamento sem um filho, né? Não, parece que ele não se consome, né? Ele não se consome. Não se consolida. Entendeu? Não se consolida, né? Não tem porque não tem filho. Aí daí, quando é que vem? E às vezes, a mulher ou o homem pode ter problemas, né? De reprodução. Ele pode ela ou ele pode ter dificuldade estéreo e aí a pessoa. Então, essa cobrança da sociedade, da formação da família heterossexual, é uma cobrança muito grande que a gente nasce com aquela cobrança e a gente, às vezes, não quer isso pra gente, né? A gente não quer, e aí tu acabas te sentindo atraída pela pessoa, independente do sexo. Né? Eu, particularmente, Letícia, antes de ser profissional e principalmente sendo profissional, acho que a minha profissão corroborou para validar um valor que era meu. Eu não acredito em essência. Não acredito que exista uma essência de ser médico, essência de ser gay, essência de ser negro, essência de ser submisso, essência de ser depressivo, essência de ser suicida. O que existe são escolhas. O que existe é uma construção da personalidade de cada um, baseado nos seus fatores antropológicos, sociológicos, psicológicos. Isso engloba muita coisa. E aí,
a gente não vai entrar nesse pormenor. Mas o que Não. eu acho? Cartesiano. O que eu vivo e sinto. Isso. O que eu vivo e sinto na realidade. Eu acredito que existam pessoas, assim como eu, que em algum momento se apaixonou por uma pessoa que consequentemente era uma mulher e depois disso vivenciou uma relação homoafetiva com essa mulher e com outras mulheres e a partir dali se tornou lésbica, como a gente chama socialmente. É uma palavra que eu nem costumo falar por falta de hábito. Eu não gosto também muito. Falta de hábito. Mas eu não tenho nada contra ela. Mas é que de fato, eu tenho esse problema da caixinha, do rótulo. Tenho problema com rótulo. Porque eu acho que o rótulo, ele causa sofrimento. O rótulo, ele faz porque ele te dá uma... o rótulo, ele te coloca refém e ele te coloca numa situação de exposição, de cobrança. Né? E de limite, Margarete. Se eu sou lésbica e eu me apaixono por um homem, eu entrei na mesma lógica do binarismo. Furou o sapato. Furou o sapato. Entende? Se eu sou gay, assumido e namoro um homem, sou homem, e se eu me apaixono por uma mulher, seja ela transgênero, homem trans, mulher trans... Esse fator... o fator é limitante para ambas as orientações sexuais. Né? Essa palavra também, orientação sexual, também não gosto, mas ela é melhor do que opção. Né? Então a gente deixa ela assim. Muito melhor do que opção. Muito melhor do que opção. Então... muito melhor do que opção. Então eu acredito nisso. É assim que eu vivo a minha vida. É assim que eu trato a condição sexual de todo e qualquer ser humano. Seja esse ser humano meu paciente, seja minha namorada, esposa, meu marido, minha mãe, meu irmão, meu filho. Temos o direito de vivenciar, se experienciar sexualmente com quem e como nós quisermos. Desde que eu não ultrapasse o limite daquela pessoa com quem eu estou me relacionando. O resto não importa para ninguém. Então, acho que dentro desse limite, que depende do outro com quem eu quero me relacionar, acho que não existe, de fato, um limite. Não gosto de rótulos. Essa sou eu. E sim, vivo uma relação homoafetiva com uma mulher. Estamos juntos há 9 anos. Vivo essa relação com mulheres há 13 anos, então 4 anos antes da Amanda eu já vivenciei outras relações com mulheres. E desde então não me relacionei mais com homens. Mas, assim... me sinto livre também para dizer isso, porque não me sinto limitada. Mas não é para todo mundo vivenciar a sexualidade dessa maneira, mas eu tento dar o meu exemplo e tranquilizar as pessoas que sofrem com as suas escolhas me diz na assim, vida, de modo hoje, consegues me dizer o que as famílias homoafetivas gostariam que o governo, né, em termos de políticas públicas, criasse em favor delas? Alguma coisa que tu acha que falta para as famílias? Bom, Margarete, é uma responsabilidade, social, né? No contexto social. É uma responsabilidade. É a tua visão, mas... Sim. Né? É uma responsabilidade pelo fato de eu lembrar de muita gente, quando você me faz essa pergunta, com necessidades específicas, cada um dentro da sua realidade. Mas eu acho que hoje o direito ao direito à filiação, seja ela qual for, o registro dessa criança, o direito de nascer da maneira que os pais assim escolheram, elegeram, eu acho que é um direito universal e que deveria ser respeitado. E acho que isso é o que mais me pega. E nas escolas, a nível mais local, nas escolas, tu acha que o tratamento isso nas escolas públicas, por exemplo, nas escolas municipais, tu acha que esse tratamento com as famílias homoafetivas, ele já está tranquilo, sereno, não há ainda há preconceito, ainda há discriminação? Não, ainda há preconceito, ainda há discriminação, sem sombra de dúvidas. Eu não preciso estar dentro do colégio para saber, até porque eu tenho pacientes, né, que me trazem relatos. Com toda certeza tem muita coisa para se fazer. E vou te falar mais. Dentro das escolas particulares existe sim o preconceito velado. Uhum. Existe uma força virtual velada. Na escola pública isso é disseminado, sem grandes cuidados, profanado.
Então, eu acho que dentro de um ambiente público, eu acho que há muito mais o que se fazer em termos de possibilidades enquanto política. Por exemplo, a discussão de gênero nas escolas, né? Isso seria bastante importante. A Nossa. discussão de gênero nas escolas, É. sinceramente, eu não considero que ela não exista. É. Eu não considero a possibilidade dela não existir. Dentro das escolas se faz necessário discutir estudos, né? Nossa, tudo que a gente precisa. A escola, ela tem que trazer a realidade como ela é, porque aquela criança ela vai para o mundo lá fora, ela tem que estar preparada para esse mundo. Então, se hoje o menino tem preconceito, chama, desculpa a expressão, mas bem o viadinho ou o sapatão, é porque ele foi criado também em casa com isso, na escola foi reproduzido isso, que é o bullying, né? Que em nenhum momento parou para se discutir, né? A sistematização endêmica, que é o bullying, ou o racismo, né? A gordofobia, o deficiente físico, né? O portador de necessidades especiais, o PNE. A xenofobia, a gente tem xenofobia, fora aí, né? a violência de gênero contra a mulher, né? A menina foi de sainha curta, o menino ficou assoviando, porque acha que pode, sim, né? Então, assim, tudo isso, as violências que nós temos hoje são, infelizmente, reproduções de padrões que nós precisamos desconstruir. E essa é a nossa grande missão. E aí a gente realmente vai militar todos os dias das nossas vidas, né, Letícia? Eu acho que é muito importante você salientar isso, porque quando a gente fala de discussão de gênero, de sexualidade dentro das escolas, as pessoas às vezes têm uma visão meio deturpada de que vão se falar do sexo, né, de uma maneira promíscua. E olha a quantidade de assuntos que você listou aí dentro, que causam sofrimento, né? A xenofobia, a gordofobia, o racismo, a agressão de gênero contra a mulher. Tudo isso faz parte dessa grande discussão. Então, sim, a escola é cenário. Se a escola está aí para orientar, para educar, para fortalecer o que é feito em casa, exato, eu acho que a gente precisa fazer o nosso papel e exigir que as escolas entrem nessas discussões, sim. Amada, me dá um recado final para nós encerrar a nossa live, que foi maravilhosa. Ai, que bom! Pelo menos manter a saudade, né? Já que a gente não pode se ver. Dá um recado aí para todo mundo, para as famílias, porque estamos fazendo essa live em comemoração ao Dia Internacional da Família, que é dia 15, né? Então... Bom, tá bom. Meu recado final é para que as pessoas problematizem dentro das suas famílias a constituição do que é o termo familiaridade. Discutam, questionem, desconstruam o que vocês têm de dado pelo avô, pelo tataravô. Isso não basta mais, nem para os seus filhos, nem para os seus netos, quiçá para suas esposas, para os seus maridos. Então, ampliem os seus pensamentos, ampliem a sua possibilidade para que vocês possam ter uma educação mais afetiva dentro das suas casas. Isso é ser família. Ser família não é ter mesmo DNA, não é ter a mesma marca, não é ter o mesmo tipo de sangue, né, a mesma cor do cabelo. E aí, para encerrar, eu gostaria com muito orgulho de chamar a minha família, deixar um beijo enorme. Um beijo enorme para todos. Oi, Gabriel. Oi, que lindo. Possibilidade. Ai, foi lindo! Entrou um negócio ali. Que isso aqui não é família. Gente, lindo, lindo! Amei! Obrigada, gente. Feliz Dia da Família! Para nós todos, gente. Obrigada. Um beijo. Beijo. Beijo.